Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo que, vamos ser sinceros, muita gente passa batido. Êxodo 39. À primeira vista parece só uma lista de coisas, né? Mas vamos descobrir juntos como a santidade, um conceito que parece tão abstrato, pode literalmente ganhar forma e um significado profundo através de fios, tecidos e pedras preciosas. Pois é, a primeira impressão de Êxodo 39 é essa mesma. Um manual de instruções, um inventário super detalhado de tecidos, pedras, metais, mas e se, escondida no meio de todos esses detalhes, houver uma revelação poderosa sobre quem Deus é e como a gente pode se aproximar dele? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Então, o nosso roteiro hoje vai ser uma verdadeira jornada. A gente começa se perguntando se isso é só um checklist divino. Depois, vamos explorar as magníficas vestes da santidade, descobrir os símbolos e segredos por trás delas, entender como tudo isso aponta para a sombra do sacerdote perfeito e, no fim, tirar uma lição incrível sobre a obediência nos detalhes. Nossa primeira parada é nessa ideia de checklist. Parece uma coisa meio burocrática, né? Mas a chave para destravar o sentido do capítulo está numa frase que se repete sem parar e que transforma essa lista num ato de adoração profunda. O capítulo vai descrevendo ali, passo a passo, a confecção das roupas do sacerdote. Mas o foco, o que realmente importa, é a execução. O povo de Israel não improvisou, não deu um toque pessoal. Eles seguiram as instruções de Deus com uma precisão impressionante, porque o propósito não era só costurar, era obedecer. E aqui está o clímax de todo esse processo. Moisés vai inspecionar o trabalho. E ele não está só checando a qualidade da costura, ele está verificando a fidelidade. Quando ele vê que tudo foi feito exatamente como Deus mandou, a resposta é imediata, a bênção. A obediência nos mínimos detalhes abre as portas para a bênção de Deus. É dessa obediência que nascem as vestes da santidade. E olha, elas não eram um simples uniforme, de jeito nenhum. Eram instrumentos sagrados, ferramentas que preparavam o ser humano para entrar na presença de um Deus que é totalmente santo. Cada peça tinha uma função, um simbolismo, era algo muito sério. E aqui estão as 5 peças centrais que compunham essa roupa tão especial do sumo sacerdote. A gente tem o éfode, que era uma espécie de colete todo ornamentado, o peitoral, com aquelas 12 pedras preciosas, o manto, o turbante e, claro, a impressionante placa de ouro. Cada uma delas merece a nossa atenção. O simbolismo do peitoral é uma das coisas mais fortes aqui. Pensa comigo, o sumo sacerdote não estava apenas representando o povo. Ele literalmente carregava os nomes das 12 tribos de Israel sobre o seu coração. Era um lembrete físico, constante, de que a sua função era ser um mediador por toda a nação diante de Deus. E a seriedade desse chamado era visível para todo mundo. Fixada no turbante, bem na testa, uma placa de ouro puro tinha a inscrição "Santidade ao Senhor". Não era uma mensagem discreta, sabe? Era uma declaração pública, para quem quisesse ver, de que aquele homem e o seu trabalho eram totalmente separados para o serviço de Deus. Ok, agora que a gente já conhece as peças, vamos um pouco mais fundo. O que será que grandes pensadores da fé viram nesses detalhes? E que curiosidades a Bíblia e a história nos revelam sobre tudo isso? O reformador João Calvino tinha uma percepção genial sobre isso. Ele dizia que as vestes não eram só decoração, elas eram uma pedagogia visual. É como se fosse uma aula sem palavras. Elas ensinavam uma lição fundamental para Israel. Ninguém pode chegar perto de um Deus santo de qualquer jeito. É preciso um mediador e é preciso uma santidade que a gente não tem por conta própria. Charles Spurgeon, o grande pregador, faz uma ponte belíssima disso com a fé cristã. Ele olhava para o sacerdote carregando aquelas pedras e via uma figura, um tipo de Cristo. A intercessão de Cristo por nós não é uma coisa fria, distante. Ele nos carrega em seu coração. Ele nos apresenta com amor diante do Pai. Para a gente entender de verdade o que estava escrito naquela placa de ouro, a gente precisa entender o peso da palavra hebraica Kodesh. Não significa apenas ser bonzinho ou moralmente puro. O sentido aqui é de uma separação radical, uma dedicação total e exclusiva para o uso de Deus. Era um conceito absoluto, sem meio termo. E tem mais, guardado dentro do peitoral havia um dos maiores mistérios da Bíblia, o Urim e o Tumim. Eram objetos sagrados usados para consultar Deus em decisões importantes. Mas como é que eles funcionavam? Ninguém sabe ao certo. Eram pedras que brilhavam? Algum tipo de sorteio sagrado?
O texto bíblico simplesmente não explica, deixando um enigma fascinante que dura até hoje. Agora, a gente chega no ponto central de tudo isso. Todo esse sistema, com sua beleza, sua complexidade, não era o objetivo final. Era uma sombra, um ensaio, uma figura que apontava para uma realidade infinitamente maior. A conexão fica muito clara quando a gente compara. O sacerdote do Êxodo representava um povo. Cristo representa toda a humanidade. Um carregava nomes gravados em pedras. Cristo nos carrega em seu coração. O sacerdote vestia roupas que simbolizavam a santidade. Cristo é a própria santidade. E enquanto o sacerdote entrava uma vez por ano num lugar feito por homens, Cristo rasgou o véu para sempre, nos dando acesso direto à presença de Deus. E não somos nós que estamos inventando essa conexão, viu? O próprio Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, deixa isso claríssimo. Ele apresenta Jesus explicitamente como o cumprimento e a perfeição de tudo aquilo que o sacerdócio do Antigo Testamento apenas anunciava. Mas, além de toda essa simbologia riquíssima, o que fica de lição prática para a nossa vida espiritual hoje? A resposta está, de novo, naquela frase que ecoa o tempo todo no capítulo. Mais de 7 vezes, o texto martela esse ponto. O trabalho foi feito como o Senhor ordenara. O número 7, que na Bíblia muitas vezes significa perfeição, algo completo, reforça essa ideia de uma obediência total, sem desvios, sem atalhos. A lição aqui é poderosa. A verdadeira espiritualidade, aquela que agrada a Deus, muitas vezes não está nos grandes gestos, nos atos espetaculares. Ela é construída na fidelidade silenciosa das pequenas coisas. Pensa bem, se Deus se importou com a costura, com o tipo de tecido, com o acabamento, quanto mais Ele se importa com os detalhes da nossa obediência no dia a dia. E para a gente ir amarrando as ideias, é importante ter essa visão geral. Todo esse sistema glorioso, as vestes, o tabernáculo, os rituais, era como um grande palco sendo preparado. Era uma sombra magnífica, com certeza, mas ainda assim uma sombra, projetada pela luz de uma realidade que ainda estava para chegar. E aqui está a conclusão de tudo. A diferença entre a sombra e a realidade é infinita. O sacerdote vestia roupas santas. Cristo é a fonte de toda a santidade. O sacerdote carregava nomes em pedras. Cristo deu a própria vida por aqueles que ele representa. Então fique essa reflexão final. Se a sombra já era tão gloriosa, se um antigo manual de costura pode revelar tanto significado, quanto mais profunda e maravilhosa é a realidade que temos em Cristo. Ele não só nos representa, ele nos convida a entrar com toda a confiança na própria presença de Deus.